Olá, eu sou o Ramon e seja muito bem-vindo ao canal das Curiosidades, e no capítulo de hoje retornaremos ao Oriente Médio para conhecer um pouco mais sobre a pequena pérola do leste do Mediterrâneo, o Líbano. E esses aí já foram todos os países que nós vimos até o momento, então já deixa seu like e vamos nessa! Com mais de 10.100 km², a República do Líbano é o 161º maior país do mundo e o 106º mais populoso, com 6,8 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é Beirute, com 2,4 milhões de pessoas. Embora seu idioma oficial seja o árabe padrão, a língua mais falada é o árabe libanês. Francês e inglês também são amplamente falados. O nome do país vem do semítico e significa branco, em referência aos picos nevados. Na epopeia de Gilgamesh, esse nome já é citado. O país é dividido em 9 províncias, e a província de Beirute é a menor delas. Suas maiores cidades, além da capital, são Trípoli, Sidom, Tiro e Nabatea. Em sua bandeira, o vermelho representa o sangue daqueles que lutaram pelo país, o branco representa as montanhas cobertas por neve e a árvore é o cedro, e representa a força, resistência e crescimento. Ela é sagrada no país. E além disso, as cores vermelha e branco são historicamente ligadas aos antigos clãs Cassite e Yemenite. De acordo com o FMI, até 2020 o país possuía a 121ª maior economia do mundo, com um PIB de 21,7 bilhões de dólares, e sua moeda é a libra libanesa. O Líbano, conhecido por sua rica história e herança cultural, oferece uma variedade de atrações turísticas, de antigos sítios arqueológicos a paisagens naturais cênicas, seja explorando ruínas de civilizações passadas ou aproveitando atividades recreativas modernas. E você sabe o que impressiona, assim como as belezas do Líbano? A Insider, que novamente está aqui nos dando um mega apoio, e nesse mês de dezembro continua com boas promoções para você aproveitar e presentear a si mesmo ou alguém que você goste. A Insider possui camisas com tecnologia anti-odor e não precisam ser passadas. Elas são bastante leves e em atividades diárias ajudam demais, pois também ajudam a regular a temperatura do corpo. E nesse verão que promete ser muito quente, elas serão essenciais. Então vá lá no site e use o cupom CURIOSIDADES15 para garantir 15% de desconto em sua compra de final de ano e aproveite os descontos ainda disponíveis da Black Insider. O link está aí na descrição e no primeiro comentário fixado, então não perca tempo e garanta logo a sua. A sua economia é frágil e está concentrada nas atividades de comércio, serviços, turismo, indústria e agricultura. No entanto, desde 2019, enfrenta uma severa e devastadora crise econômica, e uma de suas causas é o conflito sírio. E para piorar, o maior porto do país foi devastado por uma gigantesca explosão ocorrida em 2020 e foi causada pelo armazenamento ilegal de nitrato de amônio. Essa foi uma das maiores explosões não nucleares da história. O Líbano é o terceiro menor país do Oriente Médio, depois do Bahrein e dos territórios palestinos que formam a Palestina, tão pequeno que tem metade do tamanho de Sergipe, o menor estado do Brasil. Possui uma imensa diversidade religiosa, sendo o único país da região que não tem uma religião oficial em sua constituição. Possui 18 comunidades religiosas e, em números, 54% dos libaneses são islâmicos, com metade sendo sunita e outra xiita, 40% são cristãos, 5% são drusos e os demais são minorias religiosas locais. Na questão étnica, 95% da população do país é árabe. Sua capital, Beirute, é frequentemente celebrada por sua atmosfera vibrante e é conhecida como um centro financeiro e cultural no Oriente Médio, e já foi chamada de a Paris do Oriente. De acordo com uma lenda antiga, Beirute já foi reconstruída das cinzas 7 vezes. Foi fundada há 3.500 anos e seu nome significa algo como poços ou fontes de água. Há mais libaneses no Líbano do que no Brasil. Isso se deu pelo fato das imigrações, e hoje há entre 7 e 10 milhões de descendentes deles por aqui. As imigrações iniciaram em 1884, antes mesmo do país existir, e ocorreram em 3 ondas. As 2 primeiras foram de maioria cristã, fugindo de perseguição otomana e religiosa. Já a última foi com maioria de islâmicos, fugindo de conflitos sectários, ou seja, entre os islâmicos. É um dos mais antigos produtores de vinho do mundo, e sua produção remonta a mais de 5.000 anos. A produção está concentrada na histórica região do Vale do Beca, e é conhecida pela sua alta qualidade. Faz fronteira com a Síria a norte e leste e Israel ao sul.
E esses dois há tempos que não se dão muito bem. Ambos disputam as chamadas fazendas de Shiba, ocupadas por Israel desde os anos 60, e desde os anos 2000 que as forças da ONU patrulham a fronteira entre eles, na chamada Linha Azul. O país tem uma história milenar, com seu território sendo ocupado há pelo menos 7.000 anos pelas primeiras civilizações. Nesses milênios, muita coisa aconteceu e muitos povos, reinos e impérios controlaram e passaram por essa região. Os últimos foram os franceses, que sucederam o domínio dos otomanos após o fim da Primeira Guerra Mundial. A nação ganhou independência em 1943 e de lá para cá tem encarado diversos conflitos contra Israel e passou por uma guerra civil de 1975 a 1990. Esse conflito foi pavoroso e teve como uma das causas a insatisfação dos locais com os milhares de refugiados vindos da Palestina. E assim o Líbano acabou se dividindo entre milícias religiosas cristãs e islâmicas, ocorrendo diversas atrocidades. Desse conflito nasceu o famoso grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã. Banhado pelo mar Mediterrâneo, esse país possui 210 quilômetros de litoral e seu relevo é formado por uma estreita planície litorânea e extensas cadeias de montanhas, como a Cordilheira Líbano no centro e a Cordilheira Antilíbano no leste. Entre essas montanhas está o histórico e importante Vale do Beca, uma região extremamente fértil e na época dos romanos era chamada de o celeiro do Império. O seu ponto mais alto está na Cordilheira do Monte Líbano e atinge 3.088 metros de altitude. Em tradução literal, seu nome significa Monte Branco, já que fica coberto de neve no inverno, e essa alimenta os rios no verão. E são nessas montanhas onde ainda é possível encontrar o cedro, a árvore símbolo do país. Essa planta endêmica da região é usada desde a antiguidade, inclusive sua madeira foi usada na construção do primeiro templo de Salomão em Jerusalém. O país já foi coberto por florestas de cedro, porém, após milênios de exploração e desmatamento, hoje elas estão extremamente reduzidas a algumas poucas reservas, como a pequena reserva Cedro de Deus, que é patrimônio da humanidade, e foi murado com pedra a mando da Rainha Vitória nos anos 1880. Baalbek, um dos locais mais preciosos do país, abriga os complexos monumentais templos de Júpiter, Baco e Vênus. Essas ruínas romanas estão entre as mais impressionantes do mundo, e seu estado bem preservado permite que os turistas voltem no tempo. No tempo de Roma, essa cidade fenícia foi rebatizada de Heliópolis. Já a cidade costeira de Byblos é outra joia histórica, sendo considerada uma das mais antigas cidades continuamente habitadas do mundo, com vestígios que remontam ao período neolítico. Foi nela onde o alfabeto fenício surgiu. Já no sul, a cidade de Tiro é famosa por sua elaborada necrópole, hipódromo romano e arcos, permanecendo como um testamento de sua importância histórica. Reza a lenda que a cor roxa foi descoberta nela. Essas três cidades citadas anteriormente são patrimônios da humanidade, e o país possui 6 no total. Durante a Idade do Bronze, tornou-se um centro marítimo e comercial sob o domínio dos fenícios, que estabeleceram poderosas cidades-estados, como Tiro e Byblos. O lugar basicamente era o centro do Império Fenício, e foram a partir delas que outros assentamentos fenícios foram criados ao longo do Mediterrâneo, como é o caso da cidade de Cartago, na Tunísia. O país está em uma região chamada de O Crescente Fértil, também conhecido como o berço da civilização. Foi nessa parte do mundo onde acredita-se que a agricultura foi descoberta e as primeiras civilizações surgiram. O Líbano abriga uma rica herança cultural influenciada pelos fenícios, gregos, romanos, árabes e otomanos. A herança cultural do país é evidente em sua famosa culinária, além da arte, música e literatura, refletindo uma história profunda e um caldeirão de civilizações. O sistema político do país é parlamentarista, possuindo um presidente e um primeiro-ministro. Seus partidos políticos são fundados em linhas sectárias baseadas em religiões. Há partido dos cristãos, dos xiitas, dos sunitas, dos drusos e outros. O partido do Hezbollah está no grupo dos xiitas. O país tem o maior número per capita de refugiados do mundo, com cerca de 1,5 milhão de sírios, 200 mil palestinos, milhares de etíopes e indivíduos de várias outras origens, e esse número tem aumentado bastante recentemente em razão dos refugiados internos, que foram deslocados do sul do país em razão do conflito com Israel. E esse foi o vídeo de hoje, espero mesmo que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like aí que isso nos ajuda demais, e se tem alguma sugestão é só comentar aí, beleza? Então, um grande abraço, até a próxima, valeu e é nóis, fui!